Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento, iremos compartilhar o momento devocional de hoje, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 14, verso 12 ao 24. Observamos no texto de ontem, no texto de hoje, de que Joabe, ele planeja mover o coração de Davi diante da tristeza que lhe ultrapassava, para que, através dessa mulher tecoíta que ele trouxe para transmitir uma situação, movesse o coração desse homem, a fim de que ele pudesse então trazer de volta Absalão para os seus braços. E a palavra de hoje, no verso 20, diz: para mudar o aspecto deste caso, foi que o servo Joabe fez isso. E o verso 21, então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze Joabe a Absalão. Parece que as coisas estão fluindo bem, de acordo com a vontade de Joabe. Agora o rei aceitou, ouviu as histórias e agora trará de volta Absalão. Mas veja o resultado disso. Verso 24, disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Veja, se ele esperava uma reconciliação entre o rei e Absalão, isso não aconteceu, porque o rei rejeitou encontrar Absalão. E assim, o que nós podemos entender? Como chegou a esse resultado? O resultado chegou a esse ponto porque Joabe não buscou a Deus para que ele pudesse assim orientar o seu rei. Veja quando Natan recebe a palavra de Deus e recebe a orientação de Deus para falar a Davi. Ele fala e assim move o coração de Davi ao arrependimento. Mas pelo contrário, isso não acontece nessa situação. Tanto que Davi aceita Absalão de volta a Jerusalém, mas não o encontra, não o vê, onde podemos entender que não há indício de reconciliação entre os dois. E por isso, amados irmãos, devemos buscar a Deus, não conforme a nossa maneira fazer as coisas, mas sim buscar na vontade de Deus, para que assim o resultado de tudo aquilo que nós fazemos seja próspero. Na sequência do texto, podemos observar que Joabe, muito provavelmente, ele buscava o interesse pessoal, o interesse próprio, agradando ao rei Davi e também agradando o futuro rei, Absalão, que assumiria o trono no lugar de Davi, caso ele viesse a morrer. E nisso podemos observar que esse homem é movido pelo interesse de continuar prosperando nesse reinado. Amado irmão da Igreja Água Viva, quando nós buscamos nossos interesses em meio a uma vida espiritual, as coisas não irão dar certo. Devemos ser movidos pelo interesse de Deus, interesse de ajudar e auxiliar as pessoas à nossa volta. Que seja mais uma vez assim a sua vida. E por que isso tudo mais uma vez deu errado? O terceiro ponto é de que ele, de forma traiçoeira, tentou iludir e influenciar Davi com a mulher tecoíta que fora trazida por ele. Tudo era uma farsa, tudo era uma mentira. E assim, com essa mentira, com esse cenário montado, ele quis mover o coração do rei. A mentira, irmãos, como o mundo fala, tem as pernas curtas. Uma hora ela virá à tona, como veio à tona diante de Davi, sabendo que tudo aquilo era um intento de Joabe. E por isso, amado irmão da Igreja Água Viva, no dia de hoje, não seja movido pela mentira, seja movido sempre pela verdade divina, pela palavra de Deus. E que assim o seu dia seja abençoado pelo Senhor. Abençoado para fazer a boa vontade, abençoado ouvindo a vontade do Senhor, orientado para fazer aquilo que agrada a Deus, e assim buscando a palavra e a verdade do Senhor. Que seja assim o seu dia. Deus abençoe.